Sejam todos bem-vindos a mais um semestre letivo no Unifoa. Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre a nossa nova forma de avaliação de aprendizagem, que foi aprovada nos conselhos superiores no final do ano passado, né, e entra agora em vigência em 2024. Bom, a avaliação de aprendizagem ela vai ser realizada em três momentos distintos e de caráter obrigatório. São eles a primeira VD, a segunda VD e a avaliação substitutiva. Lembrando que avaliações, né, AVDs, elas são avaliações diversificadas, né? Elas são compostas aí por mais de um elemento, mais de um instrumento de avaliação. Então, aqui no exemplo eu coloquei, por exemplo, a primeira VD sendo composta de seminário, estudo dirigido e prova escrita, a segunda VD sendo composta de um podcast, a entrega de um artigo e a prova escrita, e a avaliação substitutiva sendo composta de um trabalho escrito, um TBL e a prova escrita. E lembrando que essas provas, né, a data de aplicação dessas provas consta no nosso calendário acadêmico. É importante a gente ressaltar que eu preciso ter elementos no plural, né, compondo cada uma dessas notas. E isso precisa ser acordado no início do semestre. Então, cada uma dessas avaliações, né, desses momentos, vale até 10 pontos, e no final do período, a média final, né, de cada estudante é dada pela soma das duas maiores notas, ou seja, das notas, né, ou dos dois momentos em que o estudante obteve aí maiores notas e dividido por 2. E essa média passa a ser, né, para aprovação, ela passa a ser maior ou igual a 6. Ou seja, se o estudante tirar 6 ou mais do que 6, né, se a média final for 6 ou mais do que 6, ele está aprovado. Se ele não alcançar os 6, ele está reprovado. Então, a avaliação substitutiva, ela tem um caráter tanto de substituir uma nota mais baixa, né? E aí ela tem um caráter de recuperação, mas também ela tem um caráter de substituir uma nota de uma prova em que o estudante não compareceu, né? Por exemplo, o estudante perdeu a primeira VD por algum motivo e ele faz a avaliação substitutiva para substituir aquela nota que ele não obteve no momento da primeira VD. E lembrando que as três avaliações são de caráter obrigatório. Como fazer isso? Como que a gente organiza o nosso semestre para que nós tenhamos esses três momentos de avaliação? E que eles sejam diversificados, o mais diversificado possível. Eu trouxe aqui um exemplo, esse exemplo é um plano de aula da minha disciplina, uma disciplina minha, Química Ambiental, né? Eu separei aqui, olha só, em 20 semanas, como se fosse o meu diário eletrônico, né? E coloquei aqui, ó, dividir a primeira VD na data conforme ela está descrita lá no calendário, por exemplo, tá? Aqui estou inventando datas, né? A segunda VD conforme a data do calendário e a avaliação substitutiva aqui embaixo conforme a data do calendário. Bom, e aí eu tenho aqui os meus conteúdos, né? E o que compõe cada uma das notas. Por exemplo, no meu caso, no caso dessa disciplina, a nota da primeira VD é composta por um estudo dirigido, que é sobre aqui, a análise de dados de emissões versus o buraco na camada de ozônio nesse período de tempo. Então, os alunos vão para a sala de aula, fazem um estudo dirigido, analisam esses dados, e essa avaliação vale até 2 pontos. A apresentação de um seminário aqui na semana 6 sobre materiais vegetais que são usados para o controle e mitigação de poluição atmosférica. Então, esse seminário também vale até 2 pontos. E a prova escrita, que acontece aqui nesse caso na 8ª semana, né, que vale até 6 pontos. Somando isso aqui, é a nota da primeira VD, é a primeira avaliação diversificada, e vale até 10 pontos. A mesma coisa na segunda AVD, na segunda nota. Na segunda nota, a segunda nota é composta por seminário,
né? Aqui tem vários temas de seminário. Um estudo dirigido, né? Análise de dados referentes ao acesso a saneamento básico versus doenças, de 1940 a 2010. Os dois aqui, ó, valem 2 pontos cada um. E a prova escrita, que acontece lá na data do calendário, valendo 6 pontos. Somando dá 10 e a gente chega na nota da segunda VD. E a minha avaliação substitutiva, nesse caso específico, ela é composta por a jornada final de aprendizagem, que é uma semana que também está lá no calendário acadêmico, em que os estudantes apresentam um seminário sobre tratamentos de água em comunidades não urbanas, né? Mas quando os estudantes tiveram essa informação? Porque não dá, depois da segunda VD, para eu falar assim, semana que vem tem um seminário, né? Então, tudo isso é previamente acordado com os estudantes. O ideal é que no início do período letivo nós já tenhamos, né, tudo isso preenchido e todos os elementos que vão compor cada uma dessas notas já estejam claramente apresentados para os estudantes. Então, por exemplo, ele sabe que tem que apresentar esse seminário na semana 19, mas ele sabe disso lá desde a semana 2, da semana 3, que foi quando isso foi acordado, ou desde a primeira semana, por exemplo, né? Com isso, eu posso, inclusive, utilizar mais do que 2 elementos aqui na avaliação substitutiva, desde que esteja combinado previamente. Então, sobre esse novo modelo de avaliação de aprendizagem, o que é importante? Que cada docente busque as coordenações de curso para auxílio nesse planejamento, para que fique de acordo com a matriz, para que fique de acordo com o PPC e também para que não sobrecarregue os estudantes com muitas atividades. Lembrando que a avaliação ela é obrigatória, então eles vão fazer de todas as disciplinas, de todos os componentes curriculares. É muito importante combinar isso no início com o estudante. Então, informar os discentes sobre os critérios de avaliação, ou seja, quais são os elementos que irão compor cada nota até o final da segunda semana de aula. Então, no final da segunda semana, eu já sei, né, eu como docente já disse isso para o meu estudante, olha, a primeira VD vai ser composta disso, disso e disso, a segunda VD vai ser composta disso e disso, e a avaliação substitutiva vai ter esses elementos aqui, para que eles possam se organizar, né, e tenham tempo para poder estudar e fazer todas essas atividades dentro aí do cronograma de aula. E com isso, gente, não haverá mais segunda chamada ou exame final, né? A avaliação substitutiva, ela vem no lugar da segunda chamada e do exame final, mas em situações excepcionais, aquele estudante que perdeu a avaliação substitutiva por algum motivo, ele pode solicitar uma prova especial com requerimento na Secretaria-Geral. Lembrando que é importante, então, principalmente nesse momento inicial, em que nós temos novas regras, que é importante preencher corretamente o plano de aula, né? Assim como eu fiz ali na tela anterior, e esse preenchimento acontece tanto no diário eletrônico quanto no LXP, né, no nosso ambiente virtual. Lá no LXP a gente disponibiliza material, a gente, né, coloca ali a ordem das aulas, como elas vão acontecer, as tarefas e tudo mais, e também preencher o plano de ensino até o dia 19 de 2 de 2024, para que a gente possa começar essa nova regra, começar esse novo modelo de avaliação, com tudo isso acordado desde o início do semestre. Com isso, gente, nós contamos com a sua dedicação e seu empenho, né, para que a gente continue oferecendo uma educação de excelência e vamos juntos fazer de 2024 um ano memorável. Um feliz 2024 para vocês e boas aulas.